Aleluia, Senhor Jesus, graças ao Senhor. Essa é a quinta-feira do Concordar. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo e como já é de costume, disciplinadamente, a cada quinta-feira eu estou aqui para repartir a palavra de Deus ao seu espírito. Glória a Deus. Estou muito alegre porque esse mês que nós iniciamos, né, hoje é dia 3 de abril, nós iniciamos o mês de abril e vamos conversar e repartir a palavra de Deus acerca de uma nova pessoa, e essa pessoa é Rebeca, né? E realmente, quando diz respeito a mulheres da Bíblia, Rebeca é uma mulher que me marca muito. Toda a trajetória de Rebeca, desde o encontro dela com Isaac, desde ela gerando Jacó e Esaú, são marcas muito fortes. Tanto que eu e o Vitor já conversamos em alguns momentos que esse é o nome que nós desejamos dar para nossa filha. Em algum momento teremos ou uma menina ou um menino. Não só pela beleza do nome, mas principalmente pela vivência e pela experiência de Rebeca. Realmente uma mulher que foi relevante para o testemunho de Deus, relevante para o propósito de Deus. Então, isso me alegra e eu estou contente, estou feliz em repartir a palavra de Deus nesse dia, falando sobre toda essa relação, especificamente do texto que nós vamos ler, a aliança que foi estabelecida, né? Aquela comunicação que foi realizada entre Eliezer e entre Rebeca. Para começar, mês de abril. Cadê aqui minha nota? Abril, a missão da noiva. Servir. Ser resposta ao sinal do Espírito e gerar o mistério do primogênito celestial, pelo ventre que vai ao encontro. Glória a Deus. Uma palavra que nós pensamos em seguida ao pensar o nome de Rebeca é a palavra servir, né? É o verbo servir, é o serviço ao Senhor, é o serviço à vontade de Deus, ao testemunho de Deus. Rebeca foi uma mulher que se disponibilizou e se entregou para servir. Então, servir com certeza é a marca de Rebeca. Nós estamos nessa primeira semana do mês de abril, tendo um foco e uma direção, que é Rebeca como noiva que serve, sendo resposta aos sinais do Espírito, o Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. De fato, o Espírito de Deus está em todo momento nos dando sinais, o Espírito de Deus está a todo momento nos dando impressões no nosso espírito, nos dando palavras de direções, confirmações, estabelecendo a vontade de Deus dentro de nós. Hoje é quinta-feira do concordar, então que a minha e a sua disposição esteja em concordar com o serviço de Deus, esteja em concordar com a economia do Deus triuno, o dispensar do Deus triuno ao nosso espírito. Quinta do concordar. Concordar com a recompensa que sela os braços que servem e o fôlego que se renova. Glória a Deus. De fato, é costumeiro nós dizer, eu não falo isso, né? Mas é costumeiro a gente ouvir em alguns momentos dizendo que a mulher é o sexo frágil. E acredito eu que fisicamente a mulher, se não trabalha os seus músculos, ela acaba se tornando mais fraca e tem menos força que o homem, né? Eu, na minha experiência, eu confesso, lá em casa, se eu não consigo abrir qualquer coisa, eu dou pro Vitor abrir. Antes eu fazia isso com meu pai, agora eu faço isso com o Vitor. E, de fato, nós somos fisicamente mais fracas, né? E se nós trabalharmos os nossos músculos, com certeza nos tornaremos mulheres fortes, né? Irmãs que, de fato, se exercitam. Nós temos aí a Val, que é uma irmã que compartilha a palavra de Deus também semanalmente. Ela compartilha sempre na quarta-feira. A Val é uma mulher extremamente forte, porque ela exercita os músculos dela. Não tem tempo ruim com aquela mulher. Se precisar, ela tem força suficiente para carregar coisas que eu não consigo carregar, por exemplo. Mas quando nós falamos da disposição em servir a Deus, trata-se não exclusivamente e não principalmente de uma disposição física, né? Logo penso, quando falo isso, na experiência de Isaías, né? Quando ele viu o Senhor, ele teve essa experiência grandiosa e gloriosa do trono da majestade de Deus, e a pergunta do Senhor é: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Rinene, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, para servir a Deus, para cooperar com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, trata-se principalmente, primordialmente, primeiramente de uma disposição espiritual. O nosso espírito precisa estar disposto em servir a Deus, e o nosso espírito estando disposto em servir a Deus como a parte mais importante do nosso ser espiritual e corpo, o nosso espírito nesse lugar de soberania, de governo, ele dá ordens para que a nossa alma se aquete dentro de nós, alma que é mente, vontade e emoção, e também seja submissa à vontade de Deus. O espírito decidido a obedecer a Deus manda a alma se aquietar, manda a alma se submeter e manda o corpo em realizar. Tudo começa no nosso espírito. 1 Tessalonicenses fala sobre nós sermos conservados irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, quando nós pensamos em servir, braços que servem, nós temos uma disposição interior. A alma submete e o corpo expressa. Então, que no nosso ser tricotômico que nós somos, nós venhamos obedecer e servir ao Senhor, que é o nosso amado. E aqui também fala sobre esse fôlego que se renova, né? Quando nós pensamos em fôlego, nós pensamos em espírito. O rua, aquele espírito, o pneuma, o soprar de Deus no nosso interior. Nós vemos ali em Gênesis, quando o Senhor vai criar Adão, a Bíblia diz claramente que Deus soprou o seu espírito dentro do homem. Ele soprou esse pneuma, esse espírito que fez o homem alma vivente, mas nós, aqueles que são regenerados, nascidos de novo da água e do espírito, nós temos o rua, o espírito de Deus dentro de nós, não mais almas viventes, mas agora espíritos vivificantes. Aleluia! Por esse último Adão que é Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, nós vamos ler Gênesis 24, do versículo 20 ao 27, que diz o seguinte, a versão Almeida Revista Atualizada. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 siclos. Então perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou, temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Aleluia. Eu quero começar do final para o começo, né? A resposta de Eliezer, o servo de Abraão, e também trazendo um contexto, nós estamos em Gênesis 24, Sara já tinha falecido, Abraão já estava velho, Isaac estava solteiro, ele deu uma ordem para que Eliezer, que era o servo mais velho da sua casa, que em Gênesis 15 nós vemos antes dele ter Ismael e Isaac, dizendo para o Senhor que aquele que teria a descendência dele, por ele não ter filhos, seria Eliezer, o servo dele. Então, existia uma relação ali já muito bem formada e estabelecida entre Abraão e Eliezer, que era um homem damasceno. Então, nós vemos em todo o tempo Abraão e Eliezer, e principalmente aqui Eliezer, se relacionando com Deus do Senhor dele, Abraão. Eliezer não necessariamente tinha uma aliança com Deus. E algo que eu pensei muito nessa história, né, nessa relação entre Abraão, Eliezer e Deus, trazendo para a nossa realidade, eu penso como se fosse nós, Cristo e o Senhor Deus, né? E o Pai, o Filho e nós, a igreja. Nós como sendo Eliezer, aquele que não tínhamos direito à aliança com Deus, porque
Eliezer era damasceno e nós não tínhamos direito, porque não somos israelitas, por exemplo, não descendemos necessariamente de sangue de Abraão, como Abraão sendo Cristo, aquele que mediou essa relação entre Eliezer e Deus, e, de fato, Deus Pai sendo o Deus Pai que é em toda a Bíblia, né? Então, assim como Abraão foi esse caminho, esse ponto de encontro para Eliezer ter experiências com esse Deus de aliança, com esse Deus que tinha aliança com Abraão, Cristo também é assim na nossa vida. Se nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus, se nós podemos nos achegar, como a palavra nos encoraja em Hebreus, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça de Deus, é porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E nós cremos nessa palavra, nós recebemos essa verdade, fomos regenerados, batizados na água para o arrependimento e batizados no Espírito Santo e fogo pelo próprio Espírito de Deus. Então, nós acessamos o Cristo para a nossa salvação, acessamos o Espírito da realidade que nos ensina acerca de toda a realidade e nós adoramos a Deus o Pai. Então, essa experiência que foi vivida entre Abraão, Eliezer e Deus Pai me lembrou muito como uma figura entre a nossa relação igreja, Cristo e a Deus. Cristo é o mediador e nós podemos acessá-lo em todo o tempo no nosso espírito. Glória a Deus. E um outro ponto que me tocou muito foi a resposta e a reação que Eliezer teve diante dessa experiência tão maravilhosa, né? Anteriormente aqui, ele ora ao Senhor, né? Fala consigo mesmo em secreto, dando uma direção, não dando uma direção, mas pedindo um sinal para Deus. Senhor, se a mulher que eu encontrar, se eu pedindo água para ela, ela me der, e além de me dar também, se oferecer para dar águas para os camelos, então eu sei que essa é a mulher que o Senhor preparou para Isaac, filho do meu senhor Abraão. E essa palavra se cumpre exatamente. Nós vemos então desde Gênesis esse princípio dos sinais, o Espírito que dá sinais, o Espírito que nos dá comandos, que nos dá palavras, que nos dá direções. E nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Nós vemos no livro de Juízes, Gideão provando o Senhor, pedindo 2 sinais para Deus, para que ele tivesse convicção no espírito dele e vivesse mesmo a realidade desse envio. Então, Eliezer foi abençoado e recebeu essa dádiva de uma experiência real e profunda com Deus. Então, ele declarou que o Senhor era bendito. Aleluia, glórias ao Senhor. Um outro texto também aqui, para a gente complementar essa palavra, é Colossenses 3, 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Glória a Deus. Eu não creio que Rebeca tinha uma consciência de aliança com Deus, até porque ela vivia na cidade dela, com a família dela, né, a descendência ali de Terá, que era o pai de Abraão, e pai de Naor, que era o avô de Rebeca, e Terá, enfim, o pai de Naor e Abraão, era um homem que trabalhava com a produção de objetos de ouros que relacionavam-se à idolatria, né? Tanto que o Senhor dá uma ordem para que Abraão saísse da parentela dele, da casa dele, fosse para a terra que o Senhor mostraria a ele. Então, não creio eu que Rebeca tinha uma consciência de aliança com Deus, mas creio que Deus, na sua soberania, já injetou, já preparou o interior de Rebeca e colocou no interior dela essa disposição. O Senhor é aquele que realiza em nós tanto querer quanto realizar. E é uma palavra a respeito de Cristo, e o Cristo é aquele que é a imagem do Deus invisível. Então, se Cristo no Novo Testamento tem essa expressão para nós como igreja, o Pai no Antigo Testamento também tem essa mesma expressão de gerar o interior do homem, de preparar o interior do homem. Então, nós vemos em Rebeca uma mulher que tinha a disposição de servir. Creio eu, não consciente da aliança, mas Deus, na sua soberania, gerou isso nela e ela gerou esse testemunho diante de Deus e completou tudo aquilo que Deus queria gerar. Passava por ela, passava por Eliezer, passava por Isaac, mas era o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que o Senhor, de fato, fez ele olhar para os céus, fez ele olhar para a areia da terra e falou que suscitaria uma herança, uma descendência para Abraão tão numerosa quanto os céus, as estrelas nos céus e a areia na terra. Então,
Todas as pessoas envolvidas nesse processo cooperaram para que a vontade de Deus fosse cumprida. O Deus que prometeu a Abraão, ele arquitetou com estratégias maravilhosas e deu experiências incríveis para Eliezer, que foi uma pessoa que desfrutou tanto em todo esse processo, muito mais que Abraão, eu creio, muito mais que Rebeca, muito mais que Isaac, que não estava nem sabendo que isso estava acontecendo. Eliezer é aquele que não tinha a ver, ele não tinha aliança com Deus, ele era damasceno, ele era de um outro povo, mas ele foi agraciado por experiências tão reais, com experiências tão profundas. Glória a Deus por esse Deus que nos injeta nessa família, né? Nós somos aqueles que éramos gentios, nós não somos judeus, não somos da descendência de Abraão na linhagem sanguínea, mas de fato, como Jesus diz para os judeus, né, para os religiosos no seu discurso, ele fala: vocês estão se gloriando porque vocês são filhos de Abraão, mas deixa eu contar para vocês, Deus pode fazer até dessas pedras suscitarem filhos para Abraão. E glória a Deus que nós somos da descendência de Abraão, somos da descendência de Cristo, somos da descendência de Davi, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa aliança é com Cristo e nós nos alegramos nisso, nós nos regozijamos nisso. Quando nós temos experiências reais e profundas com Deus, nós, como Eliezer, nós apontamos para o Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos ao Senhor e nós bendizemos o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui sobre essa disposição de Rebeca, isso me fez me lembrar de um texto muito famoso da palavra de Deus, né? Quando nós lemos em Gênesis 4 a experiência de Abel e de Caim, né? Nós vemos em Rebeca essa mulher que de fato se disponibilizou, supriu e guardou a vida de Eliezer, toda a comitiva dele, os camelos, né? E aqui existe um princípio do serviço. Quando nós servimos a Deus, nós servimos também ao nosso próximo. Nós vemos no mesmo livro, né, duas perspectivas, duas ações completamente diferentes, né? Eliezer e Rebeca geraram ali um momento de serviço mútuo. Ela serviu a ele e ele entregou para ela depois objetos, né, como se fosse um piercing, mas não é um piercing, né, como se fosse, enfim, algo de ouro ali para ela botar no nariz. Ele entregou para ela, né, essa mutualidade, esse serviço mútuo, esse reconhecimento. Não é uma relação de troca, mas é uma relação de reconhecimento e de mutualidade. Nós vemos isso completamente ao contrário em Gênesis 4, quando Abel é morto por seu irmão Caim, né? A Bíblia diz que Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. E que, vou ler aqui para vocês, Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E aí depois tem algumas, enfim, toda uma palavra aqui. O versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Isso é uma pergunta muito, muito arrogante da parte de Caim, né? Como assim? Você está respondendo desse jeito para Deus? E é uma coisa que o bispo Betão sempre fala para nós nesse texto, né? Ele sempre repete isso 1000 vezes, sim. Nós somos tutor do nosso irmão. E o testemunho que Rebeca gerou, né? A reação dela, o que ela fez, foi totalmente contrário àquilo que Caim tinha feito. Ela foi tutora, ela guardou ali e preservou a promessa de Deus sem ela saber, ela não tinha consciência daquilo, mas ela estava preservando ali, tratando Eliezer e servindo a vida de Eliezer, ela estava guardando aquela pessoa e cooperando para a vontade de Deus ser concluída. E nós vemos ali, depois, no mesmo capítulo de Gênesis 24, depois de todo um desenvolvimento, quando Rebeca é questionada ali pelo seu irmão e pela sua mãe se ela gostaria de ir com Eliezer ali naquele mesmo dia, e eles perguntaram se ela queria ir, e ela respondeu, irei. Eles usaram o verbo querer, e ela respondeu simplesmente com um único verbo, com o verbo ir. Não é sobre querer, mas é sobre ir, é sobre cooperar com a vontade de Deus, é sobre participar do mover de Deus, é sobre se submeter à vontade de Deus, irmãos. Então,
No que diz respeito a servir, nós servimos a Deus e não aos homens, mas ao servir a Deus, nós somos os tutores dos nossos irmãos, nós guardamos a vida dos irmãos, nós preservamos a vida de Deus no espírito do nosso irmão, nós alimentamos o espírito dos nossos irmãos e nós nos disponibilizamos para ser supridos e também alimentados pela porção de Cristo que há no espírito de cada um dos meus irmãos. Então, que você viva essa experiência, tenha essa marca, tenha esse desfrute de entender que sim, para servir a Deus, é necessário se dispor a ser tutor do seu irmão. Que nós venhamos guardar a vida de Deus dentro de nós, que nós venhamos preservar a vida de Deus dentro de nós e que venhamos realizar da mesma forma a preservação e o zelo da vida de Deus dentro de cada um dos irmãos. Essa é a melhor forma que nós podemos servir a Deus e servir a vida das pessoas, né? Cooperando com a vontade, com o propósito e com o testemunho de Deus, em nome de Jesus. Para finalizar, convido os irmãos a realizarem a sua oferta com generosidade, a entregarem no Pix da Igreja em Vinhedo. O Pix é igrejavinhedo@gmail.com, Razão Social Apostólica Move Church. Faça a sua entrega. Romanos 12 diz sobre vários dons e diz que quem tem o dom de dar e de contribuir, que faça com generosidade, ou em outras versões, que faça com liberalidade. Entregue com generosidade, porque de fato melhor é dar do que receber. Então reparta, contribua para a continuidade e para a sustentabilidade desse local, do cenáculo de oração e para as movimentações da igreja em Vinhedo. O Senhor seja com o seu espírito. Nós nos vemos na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom. Deus Pai, Shalom. Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença, Senhor Deus. Bendito seja o Seu nome, Senhor Jesus, Adom, Yeshua. Senhor Deus, nós agradecemos por esta semana, por este dia que se chama hoje, Senhor Deus. Agradecemos pela semana das respostas aos sinais do Espírito, Senhor Jesus. Estejamos atentos aos sinais, Senhor Deus, atentos àqueles que expulsam os demônios, que falam em línguas, aqueles que pegam em serpentes e não tem mal algum, Senhor Deus. Aqueles que impõem as mãos sobre os doentes e o trazem cura, Senhor Jesus, que estejamos atentos aos sinais, Senhor Deus, aquilo que Tu coloca para nós, Senhor Jesus. Estejamos atentos aos cenários, dá-nos sabedoria para discernir os cenários, Senhor Deus, discernir tudo o que acontece, discernir os sinais, Senhor Deus. Dai-nos sabedoria, Senhor Jesus, para tomarmos as nossas decisões diante desses sinais, Senhor Deus, para que tomemos decisões cada vez mais certeiras e possamos chegar a um resultado válido para o Senhor, sempre gerando testemunho de algo muito mais alto, muito mais elevado do que os nossos planos, do que a nossa vã filosofia, Senhor Deus. Que aprendamos a perdoar os pecados dos outros, pois assim serão perdoados os nossos, Senhor Deus. Que não haja julgamento entre os irmãos, Senhor Deus, mas que haja a Tua vontade, a Tua benevolência, Senhor Jesus. Que possamos estar atentos, Senhor Deus, àquilo que Deus pede para nós. Assim como aquela serva distribuiu as águas para os camelos, querendo servir, Senhor Deus. Mal ela sabia que estava cumprindo um sinal que Deus já havia falado para o seu servo, Senhor Deus. Que possamos estar atentos, Senhor Deus, a esse servir, Senhor Deus. Servir as pessoas como se estivesse servindo para Ti, Senhor. Que possamos estar preparados para o encontro contigo, Senhor Deus, para o encontro com as verdadeiras águas, Senhor Deus. Nós estamos consagrando todo o nosso serviço, toda a nossa obra a Ti, Senhor Deus, para que tudo possa ser realmente um sinal para Ti, para as pessoas que estão às nossas voltas, Senhor Deus, para que tudo seja bendito, Senhor Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor Deus. Nós desejamos o amor e fidelidade que vem de Ti, Senhor Deus, e que jamais nos abandone, Senhor Jesus. Nós amamos, Senhor Deus, a Tua palavra.
Nós amamos aquilo que vem de Ti, Senhor Deus. Nessa semana, da noiva que serve, sendo a resposta dos sinais do Espírito, Senhor Deus. Que nós possamos ser essa noiva que serve, Senhor Jesus. Possamos estar preparados para servir, para sermos servos de Ti, Senhor Deus, da Tua vontade, por todo o ambiente onde nós passamos, Senhor Deus. Que nós possamos falar da Tua palavra, que nós possamos ser um sinal na vida das pessoas, assim como estar atento às pessoas que chegam à nossa vida, aos sinais, aos cenários, Senhor Deus. Coloca mesmo vida em nossas vidas, Senhor Deus. Traga vida, Senhor Deus. Queremos vida, queremos o Teu Espírito em nós, Senhor Jesus. Queremos a Tua presença, Senhor Deus. A Tua face, contemplar a Tua face, Senhor Deus. Bondade e misericórdia há de nos seguir por todos os dias de nossa vida, até a eternidade, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu oro, eu declaro na vida dos meus irmãos abundância, Senhor Deus, abundância em todos os sentidos, Senhor Deus, em todas as áreas, em tudo aquilo que é verdadeiro, verdadeiro deslahar, a verdadeira prosperidade na vida das pessoas, Senhor Deus, que traz sentido, Senhor Deus. Nós agradecemos a essa filiação que traz sentido à nossa existência, Senhor Deus. Agradecemos por sermos seus filhos, Senhor Deus, e termos acesso às suas benevolências, termos acesso a tudo aquilo que vem de Ti, Senhor Deus. Nós agradecemos e eu declaro na vida dos irmãos que venha o Teu reino, Senhor Jesus, venha a Tua glória em nome de Jesus, venha o Teu poder, tudo aquilo que Tu pode fazer na vida das pessoas em nome de Jesus, Senhor Deus. Nos livra de toda cegueira espiritual, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor, de toda sentença de morte. Livra-nos, Senhor Deus. E que tudo que venha nos acontecer, estejamos atentos aos sinais, Senhor Deus. Atentos àquilo que Tu quer falar para nós. Tudo aquilo que Tu quer nos conduzir, Senhor Deus. Conduzir os nossos passos. Abençoa, Senhor Deus, abençoa as conexões, abençoa os acontecimentos, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor Jesus, abençoa mesmo a vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Abençoa em nome de Jesus, Senhor Deus. Traga mesmo as conexões, nos conduz, Senhor Deus, conduz os nossos passos, Senhor Deus. Tu és o bom pastor, Senhor Deus, e nós somos as Tuas ovelhas, Senhor Deus. Nós conhecemos a Tua voz, Senhor Deus. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, que nós possamos estar convictos da Tua voz, naquilo que é a Tua vontade para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu povo, o Teu reino, Senhor Deus. Nós Te bendizemos, nós Te amamos, nós amamos a Tua palavra. Obrigado por nos deixar esta palavra, Senhor Deus. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O meu coração e minha carne chutam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o
qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que em ti confia. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião. De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Em teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, e cinge tua glória e majestade e para sempre. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, exalta, e para sempre. O Senhor é a
força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, exalta, e para sempre. Os fiéis louvam a Deus, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. E louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Oh, oh, aleluia, aleluia. Oh, hey, hey, hey. Aleluia, aleluia. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor se agrada do seu povo. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, seu santo nome. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, e seu santo nome. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor. Porque no passado momento a sua ira, em seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque no passado momento a sua ira, em seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã, alegria vem pela manhã. Hey! Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, Deus. Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, Deus. Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, o outro dia